Muito bem, amados irmãos, queridos amigos, a paz do Senhor. É, é a primeira live que estamos iniciando no ano de 2022. Fazíamos bem, bastante dias que nós não fazíamos uma live, né? Mas nesta noite eu resolvi trazer uma palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa meditação. E espero que nesta noite Deus nos esclareça, abra o nosso entendimento, a nossa vida seja repleta do conhecimento da vontade de Deus. Oséias, escrevendo, ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu sou grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nesta oportunidade, eu quero aqui mandar aqui os meus verdadeiros sentimentos, minhas condolências à família do nosso amigo seu França, nosso vizinho ali, na cidade de Viçosa. E vai aqui os meus sentimentos aos familiares que fazem parte da família Turíbio. Deus conforte o coração da família, dos familiares, e que possamos entender que tudo isso faz parte da nossa vida. Essa é a realidade. Muito obrigado, irmão Júnior, Miguel Júnior, que compartilhou aí a nossa live. A minha amiga Sinária Maria, lá da cidade de Viçosa, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, a vida dos seus esposos e filhos. Deus abençoe. Tá certo? Então vai aqui, só repetindo, as nossas condolências, né? Deus abençoe a família do seu Franço. Foi um vizinho muito bom, morei alguns anos junto dele. E Deus tenha misericórdia nesse momento da família, trazendo o consolo. Ao meu amigo Aldo, aqui de Aldo Rodrigues, Deus abençoe, um abraço, meu amigo. E nesta noite nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? Fazia muitos dias que nós não fazíamos uma live e acredito que hoje é o dia apropriado. Se porventura você quiser, desejar usar a sua Bíblia, fique à vontade em nos acompanhar pela palavra. E eu quero nesta noite trazer um texto muito interessante, né? Muito interessante. Acredito que esse aí deve ser, estou achando parecido com o meu amigo Reginaldo, que está em São Bernardo do Campo. Se me faz a memória, essa foto é muito parecida com ele. Deus abençoe sua vida. Desculpe, tá, irmão? É ele mesmo. Deus abençoe sua vida, a vida da sua esposa, família, em nome de Jesus. Confesso aos irmãos, estou um pouco gripado, né? Mas essas gripes que está aparecendo aí, até onde eu sei, nada anormal. Glória a Deus. Tá certo? Mas estamos aqui para compartilhar um texto muito interessante da palavra de Deus. Acredito que conhecido por quem lê as Escrituras, encontrado no livro de Gênesis. A minha esposa aí que está nos assistindo, né? Juntamente com a irmã Eunice, minha filha. Deus abençoe. Muito bem. Eu quero ler aqui um texto, compartilhar um texto com vocês, escrito no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 2. Se porventura alguém não estiver me entendendo, me ouvindo bem, por favor, nos ajude, tá certo? Diga se o áudio tá bom, se vocês estão ouvindo bem, se estão entendendo. Muito bem. A irmã Eleni Holanda, Deus abençoe.
a vida da nossa irmã. Deus abençoe. Viu? Muito bem. Acredito que vocês devem estar me ouvindo muito bem. Deus abençoe. Oreis por nós, tá certo? Então vamos lá. Um texto conhecido, escrito no livro de Gênesis, capítulo número 2, e versículo de número 8. Não vou ler todos os textos, só para nós tirarmos alguma coisa, para nós fazermos uma reflexão. Tá certo? Eu não sou daqueles pregadores de gritar, de falar muito alto. Eu prefiro falar com mais silêncio, para que as pessoas tenham mais facilidade de ouvir melhor. Tá certo? Nada contra os pentecostais, que eu sou pentecostal, tá certo? Muito bem, diz assim o texto. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Observe, já para nós meditar, para não irmos muito além. Observe uma coisa importante. Ao irmão Edson, a paz do Senhor, irmão Edson, nosso amado irmão Edson aqui de Aldo Rodrigo. Deus abençoe. Se porventura alguém desejar que eu divulgue de onde você está falando, tem pessoas que a gente sabe de onde é, outros não, né? Fique à vontade, a gente divulga, senão também a gente respeita essa privacidade. Muito bem, amados irmãos, eu quero refletir num texto sem tentar fugir do contexto real da Bíblia, né? Parafrasear sem fugir da palavra, para que as pessoas entendam melhor a palavra. Observe uma coisa muito importante. Se há muitas vezes questões, até entre nós evangélicos, né? Temos questões porque somos seres humanos, não porque a Bíblia está errada. Não, mas somos seres humanos, com as nossas limitações, dúvidas, né? Às vezes falta de entendimento de alguma coisa, todos nós temos. Ninguém aqui é o dono da sabedoria, né? O dono de todo o conhecimento. Só há um que é Deus. Mas eu li um texto muito interessante, né? Registrado aqui no livro de Gênesis, e que há uma pergunta, né? Muitas vezes entre nós muito interessante, né? Já vi até cristãos dizer: bom, o diabo tem alguma coisa? O que o diabo pode, não pode, né? Ele não tem nada. Isso é verídico. O diabo, ele não tem nada. O que a humanidade precisa entender, e os crentes precisam entender, aqueles que ainda não entendem, evidentemente, é que ele é oportunista. O diabo, ele não tem nada, mas ele é oportunista. Esse é uma das coisas perigosas do diabo. Ele é oportunista. Ele não é criador de nada. Ele foi criado por Deus, todos nós sabemos disso, à luz da palavra. É um anjo caído, né? Que segundo Ezequiel é o anjo querubim. Muito bem, irmã Giovana, paz do Senhor. Acredito que esteja morando na cidade de Porto Alegre. Um abraço aí para você e a irmã Maurinha. Deus abençoe a vida de vocês continuamente, tá certo? Então, meus amados irmãos, há uma coisa muito importante sobre esse assunto. O diabo, ele não tem nada. Se ele tivesse alguma coisa, o salmista, no Salmo 124, estaria se expressando errado quando ele diz: do Senhor é a terra e sua plenitude e tudo que nele há. Mas aí há uma coisa muito interessante, é que ele, o nosso adversário, ele é oportunista. E dentro dessas oportunidades, ele cria ideias más do que existe. Ou seja, aquilo que existe, né, ele trabalha em cima daquilo que existe, formando o contrário da vontade de Deus. Eu espero que eu consiga fazer vocês, passar para vocês o que eu entendo, certo?
ele consegue inverter as coisas que existem. Ele não criou nada, mas usa o que é criado para inverter as coisas, para contrariar a vontade de Deus. E aí você diz, por que é que ele consegue fazer isso? Porque nós temos uma coisa chamada livre escolha. Nós temos o direito de escolher. Amém, irmã Giovana? Outro, meu amado. Nós temos o direito de escolha. Tá certo? Isso que nós temos que compreender. Escolha. E o adversário da nossa vida, sabendo que nós temos direito de escolha, ele inverte, né, aquilo que foi criado para o mal. E aí nós vamos provar aqui, para não ficar, não é, só no achismo, mas provar de forma absoluta. Há questões, muitas vezes, entre nós sobre ritmos de música, sobre roupa, e eu não quero falar aqui de costumes, tá bom? Eu quero falar de Bíblia, com doutrinas também bíblicas, evidentemente. Eu não estou falando aqui de usos e costumes. Mas há uma coisa muito interessante sobre isso. Por nós, né, termos essa livre escolha, ele é oportunista. E aí há uma coisa muito interessante, é que quando Deus criou Adão e Eva, Deus o põe eles num lugar chamado jardim, que foi formado no Éden. Esse jardim, a irmã Simares, na paz do Senhor, serva de Deus. Irmã Simares, que mora aqui na cidade de Alto do Rodrigues, pertence a Porto Alegre, mas está por aqui há alguns anos morando nesta belíssima cidade. Deus abençoe, irmã Simares. Então, o que nós temos que compreender? Nós precisamos ler a Bíblia com um olhar mais espiritual, com um olhar voltado à vontade de Deus, certo? O que acontece? Quando Deus põe esse casal no jardim do Éden, observe que o texto diz que, não é? O texto não vai dizer, o texto diz, é algo que já está dito, né? O texto diz que eles, dentro desse jardim, existia muitas plantas, existia uma árvore chamada Árvore da Vida e existia uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Até aí nós entendemos que antes do homem pecar, ele vivia na dispensação da inocência. É isso que entendemos. Na dispensação da inocência. Porém, com direitos de escolha. Quando Deus planta o jardim, que põe Adão para cuidar, Deus dá unicamente um mandamento. Deus não deu mais do que um mandamento a Adão. E isso prova a nossa decadência, o que somos. Adão não foi capaz de cumprir um só mandamento, um único mandamento, que era não comer da árvore. Nada mais que isso. Deus disse, está aqui as árvores, né? E no meio do jardim tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, tem a árvore da vida. Deus disse, eu vou te dar um conselho, você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque certamente no dia que você comer, você morrerá. Observe, Deus não disse que impediria de Adão comer. Deus aconselhou que ele não comesse. E avisou, se caso ele comesse, teria sérias consequências. Observe que coisa interessante. E aí eu pergunto nesta noite para você, quem criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi o diabo ou foi Deus? Todos nós somos, o texto é claríssimo, o Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra fez e plantou essa árvore. Foi Deus quem plantou, não foi o diabo, foi Deus quem plantou. E por que Deus plantou essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Isso é fácil de nós entender. Para nós termos escolha. Como era que o ser humano teria escolha? Opção? Nenhuma. Se tivesse só a árvore da vida e as demais árvores, não teria como os homens escolher. Isso prova que nós não somos robôs.
Nós somos seres humanos com consciência e escolha pessoal. Isso Deus criou em nós. Isso é a vontade de Deus na nossa vida. Então Deus não disse que ia impedir Adão comer. Aconselhou que ele não comesse. É como se Deus estivesse dizendo, tá aqui, você tem a liberdade de escolher o que você quer. Agora, essa escolha da árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente, no dia que você comer, tem uma consequência. Você morrerá. Então, a morte, ela faz parte da consequência da escolha de Adão e Eva. Que a morte, disse Paulo, que passou a todos os homens. A todos os homens. Então, nós temos que compreender isso. E aí vem a questão onde eu quero entrar, porque há questões até entre nós. Bom, e tudo isso, tudo foi Deus que criou. Foi Deus que criou. Mas, até o diabo foi Deus que criou. Mas o diabo, ele é oportunista. Né? Ele trabalha ao contrário de Deus. Ele é versus Deus. Ele trabalha ao contrário. E ele vai usar justamente o que Deus criou. Essa é a realidade, porque ele não tem nada. Só que ele vai trabalhar com um papel totalmente distorcido. Então, quando Deus aconselha Adão, não coma, disse, aí chega Satanás, né, usando uma serpente, né, veja que era uma inocência, talvez se tornasse algo comum, usando uma serpente, e disse, o que foi que Deus disse para você, Eva? Não, Deus disse que nós nem tocasse. Deus não tinha dito nem isso, só disse que não comesse. Nós nem tocasse nessa árvore aí. Olha o que foi que Satanás disse. Não é assim não. Deus disse, Deus não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, certamente será semelhante a ele. Olha que coisa. Olha só. Quem criou a árvore? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. Mas quem trouxe um assunto distorcido? Foi o diabo. A árvore foi justamente a oportunidade que Deus deu ao homem para ele escolher, para mostrar que o homem era livre. E o que aconteceu? Alguns até dizem, que eu particularmente não respeito, mas não acredito, Adão e Eva nessa época, eles não tinham concupiscência. Não, eles tinham uma escolha, mas não tinham concupiscência. Concupiscência veio a existir após o pecado. Mas, meu irmão, a paz do Senhor, Deus abençoe o nosso irmão ali em Caraú. Deus abençoe a sua vida, sua esposa, viu? Um abraço, servo de Deus. Então, olhando à luz da Bíblia, Adão e Eva, antes do pecado, não tinha concupiscência. Eles tinham o quê? Eles tinham a livre escolha, que alguns chamam de livre-arbítrio. Certo? Eles tinham isso, mas não concupiscência. A concupiscência veio existir após a queda do homem. O que é concupiscência? São desejos desenfreados que o ser humano tem. O ser humano veio a ter esse desejo desenfreado após a queda. Antes não. Ele vivia na dispensação da inocência. Totalmente diferente. Então Satanás chega distorcendo. Não, Deus disse que no dia que você comer, Deus não quer que você coma, porque você vai ser igual a ele. E a mulher, por ter livre escolha, botou na mente isso e acabou comendo. E comeu da árvore da vida. Desculpe, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E trouxe uma catástrofe para o ser humano. A primeira morte que Eva mais Adão adquiriu foi a separação de Deus. Deus chamou ele aos carretéis e o colocou para fora. Meu amigo Thales Henrique, nosso amigo de trabalho aí, aqui de Aldo Rodrigues, Deus abençoe sua vida e da sua família, meu amigo. Viu? Então, Deus chama eles, usando aqui a nossa linguagem nordestina, Deus chama ele aos carretéis e agora dá sentenças a Eva, dá sentença a Adão, dá a sentença à serpente e ao diabo. Todos nós somos conhecedores da palavra, quem lê sabe disso. Então, o que nós queremos dizer com isso? O que nós queremos dizer, mais uma vez, lembrando para você, é que o inimigo, ele não tem nada para nos oferecer.
mas usa as coisas que são de forma distorcida para nos distanciar de Deus. A árvore não foi ele que plantou. Vou lembrar para você, quem plantou a árvore foi Deus. A mensagem dele foi distorcida. Prestemos atenção a uma coisa muito importante. Porque se há questões entre nós sobre isso, né, sobre toque de música, sobre bebida, sobre não sei o quê, o crente, o diabo não fez nada. Ele não fez nada, mas distorce as coisas. E é isso que nós devemos ter muito cuidado, que as distorções do inimigo, e se nós o seguirmos, ele vai nos distanciar de Deus. Esse é o problema da coisa. Que as pessoas não querem aceitar isso. E diga-se de passagem, que até entre nós que se dizem cristãos. O diabo ele consegue profanar ritmos, músicas, com letras, evidentemente. Ele consegue profanar a mente do ser humano. Ele consegue profanar o casamento. Desde quando o diabo inventou o casamento? Desde quando o diabo criou o casamento? Quem criou o casamento? Foi Deus. O diabo vem lá e cria a bigamia, a poligamia, o adultério, a prostituição. Ou seja, a prática que Deus nos deu, né, em um relacionamento entre homem e mulher, Satanás vem lá e chafurda. Ah, irmã Salete, minha prima lá do Tabuleiro do Norte, a Pai Senhor, Deus abençoe. Meu amigo Wilson Matias, Deus abençoe sua vida, que está lá em São Paulo. Deus abençoe, viu, meu filho? Deus abençoe. Então, observe o que é que nós temos que compreender. Não é? O relacionamento entre o homem e a mulher, quem criou foi Deus, não foi o inimigo. Ele vem e chafurda. Ele cria, aí vem a prostituição, né? Como eu já falei, a bigamia, a poligamia né? E tudo que é mia. Ele vem e distorce totalmente diferente, né? Vem o homossexualismo, vem tudo. Ele distorce tudo. Tudo ele consegue distorcer. Ele não criou nada, mas consegue distorcer tudo na mente humana. Deus deu inteligência ao homem, sabedoria. Foi Deus quem deu. Ele vem lá, distorce a sabedoria do ser humano. O que é que o ser humano faz? O ser humano cria, né, armas para matar o próximo, para assaltar, para furtar, e por aí vai. Quem deu a sabedoria ao homem? Quem deu a sabedoria ao homem foi Deus. Agora, o homem, por ter a sua livre escolha, ele é distorcido. Né? Ele é distorcido, a sua mente é distorcida pelo adversário que os nossos olhos não vê. Não é? Mas ele não cansa e nem descansa. Nós temos hoje, dentro do nosso meio evangélico, nós temos hoje tanto tipo de música, de toque, de tanta coisa, irmãos, que nem parece um culto. Não, mas todos os ritmos são de Deus. Os ritmos, será que todos os ritmos são de Deus? Você tem certeza? Quem é que tem certeza disso? Será que todo tipo de sexo é de Deus? Isso é coisa de se pensar. Será que toda a inteligência que o homem tem e que usa para outras formas são de Deus? Isso que nós temos que ter cuidado. Nós temos que pensar. Será que toda roupa que usamos é de Deus? É isso? Eu não estou falando de costume, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, né? Eu estou falando que é coisas que nós temos que meditar. Será que tudo mesmo vem de Deus? Né? Deus criou tudo, ninguém questiona. O que se questiona são as distorções que na humanidade existem dentro, né? Ou melhor dizendo, fora da vontade de Deus. É isso que as pessoas precisam, e até cristão precisa compreender. Isso não é questão. Irmãos, observe uma coisa importante. Quando Adão e Eva pecaram, que eles ficaram nus, eles usaram folhas de figo, né, como aventais para se cobrir. O Senhor chega e faz uma roupa totalmente diferente para eles, porque aquela roupa não era adequada, porque ia se desgastar, e Deus fez uma roupa de ovelha, ou de pele, né, de pele de ovelha. Foi o próprio Deus quem fez. Né? Então, observe bem. A gente precisa entender aonde tem o dedo daquele que quer nos separar de Deus. Estamos hoje vivenciando, vocês entram nas igrejas hoje, não estou falando com toda regra existe exceções, mas que tem o nome de evangélica, vocês entram nas igrejas hoje,
o, são igrejas de clubes, os crentes tudo sapateando, dançando. Foi Deus que criou. Certeza? Tem convicção disso? Não tem nada distorcido? Você entra hoje, né? Tem a igreja do homossexualismo. Foi Deus que criou o homossexualismo? Não, é a escolha do homem. E quer dizer bem claro que cada um viva como quiser. Eu estou dizendo o que a Bíblia me diz, cada um viva como quiser. O livro do Apocalipse, João escrevendo, ele diz assim: quem é limpo, limpe mais ainda. Quem é sujo, suje mais ainda. Quem é santo, santifique mais ainda. É assim que a Bíblia nos ensina. Quem é justo, justifique mais ainda. É assim que a Bíblia nos ensina. Cada um vive como quiser. Não tem nada a ver. Eu estou dizendo que a Bíblia... O que eu quero mostrar que há um dedo do adversário. Há um dedo do adversário distorcendo a vontade de Deus. Aquilo que Deus criou, evidentemente, tudo isso é permissão de Deus para que o homem entenda que ele tem a livre escolha. Quando o ser humano chegar diante de Deus, ele não vai ter nenhuma desculpa. Deus disse: foi você que escolheu. Ele não vai ter nenhuma desculpa. E isso é notório. Tudo isso é uma permissão de Deus. Isso aí nem... A gente não vai nem entrar em debate sobre isso. Mas nós somos culpados pelas nossas escolhas. É isso que eu estou aqui mostrando. Só tem uma coisa que o diabo é o pai, segundo o próprio Jesus disse, está escrito lá em João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Desde o princípio que ele mente, ele começou a mentir desde o princípio, né? Não sei se Jesus estava se referindo à queda de Adão e Eva, que ele mentiu o pai, ou se Jesus estava se referindo desde a queda dele dos céus. Não sei em que aspecto, né? Mas ele é mentiroso desde a mentira, ou desculpa, desde o princípio. Agora, por ele ser mentiroso, seu pai da mentira, ele vai usar justamente todas as coisas que foram criadas por Deus, argumentadas de forma contrária à vontade de Deus. Lembre-se, o jardim quem criou foi Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal quem criou foi Deus, mas a ideia dele foi distorcida. Quem fez Adão e Eva pecar, não é? Não foi porque Satanás mentiu e eles ouviram no sentido só de ouvir. O que fez Adão e Eva pecar foi porque eles ouviram no sentido da prática e praticaram. Satanás enganou eles ouviram no sentido da prática. Se eles tivessem só ouvido a mentira de Satanás e não tivessem praticado, tranquilo. Só que justamente Satanás usou o que era criado. E é o que nós estamos vivenciando hoje. Isso é muito sério e que as pessoas deveriam meditar nisso. Não vamos nos empolgarmos e achar, porque Deus criou tudo, mas o sistema do pecado tem o dedo do inimigo, do nosso adversário no meio. E aquilo que é pecado, nós não podemos querer nos aproveitarmos, presta atenção, né? Nós vemos tantas pessoas tão sensibilizadas aí com o pecado, achando bonito o pecado, né? Eu estava assistindo ele já foi um grande pregador, já conhecido há muitos anos daqui atrás, o Fábio Caio, ele contando uma história que ele tem uma sobrinha, ou é uma filha dele, que é lésbica e que namora uma filha, uma mulher muito bonita, uma coisa mais linda do mundo. Pelo amor de Deus, irmãos, né? Pedro Nazário, a paz do Senhor, meu amado. Olha aonde nós estamos, né? Porque é muito bonito, essa conversa do amor, cuidado com isso, irmãos. Não confundamos amor com concupiscência. A concupiscência é diferente do verdadeiro amor. O amor não nos separa de Deus. É isso que nós temos que compreender. É muito perigoso quando nós não temos as escrituras na nossa mão e muitas vezes somos enganados com um texto totalmente distorcido por pessoas que querem viver o seu pecado. Ora, observe bem, o próprio diabo ele foi capaz de citar um texto da Bíblia para Jesus, distorcendo, né, a verdadeira interpretação do texto.
Isso é muito, devemos ter muito cuidado com isso, né? O amor, é coisa linda, é o amor, né? E as pessoas vão nesse embalo, e começam a se distanciar de Deus. Isso é muito sério. Isso é coisa séria, é coisa de se pensar, que as pessoas precisam rever isso. Eu vou repetir, o diabo não criou nada, mas ele aproveita do que é criado para distorcer. Observe uma coisa importante, né? Deus cria um médico para cuidar de quem está enfermo. O diabo vai lá, distorce a mente do médico, para quê? Para ele fazer o que é errado. Quando eu digo médico, não estou dizendo com todo, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Toda regra existe exceção. Né? Os médicos que abortam, que diante de Deus é pecado. Não, mas a lei permite. Não. As pessoas precisam compreender que quem vai estar sentado lá no trono não vai ser os políticos, não, irmãos. No dia que o ser humano for acertar a conta com Deus, quem vai estar lá não é o STF, não. Tire isso da mente, meu amigo. Você não vai acertar a conta, não é com o político fulano de tal, não. Não, você não vai acertar a conta com quem concorda com isso, não. Nós vamos acertar a conta com Deus. É com Ele que nós vamos acertar a conta. Não, mas aqui na minha lei, aqui, quem manda aqui. Eu quero ver lá. Eu quero ver lá. Aqui, irmão, nessa terra, todo mundo detrás de armamento, ele manda em tudo. Eu quero ver ele mandar no peito. Aí é diferente. A pessoa é escoltada, é bem guardada, ele cria o que quer, manda do jeito que quer, porque ele está bem guardado. Né? E isso falando de ser humano para ser humano. Agora, eu quero ver diante de Deus como é que essas pessoas vão se ater. Aí eu quero ver quem é o corajoso, quem é o valentão, não é? Tudo isso as pessoas precisam refletir. Né? Adão e Eva, quando eles pecaram, eles sabiam que Deus vinha visitá-los, eles se esconderam. Eles se esconderam. Porque sabia quem ia enfrentar. E Deus não chegou passando em rosto, porque não foi um juízo final. Né? Deus não chegou passando em rosto. Mas Deus chegou dando a sentença. E que, infelizmente, o pecado de Adão e Eva passou a todos nós. E hoje, nós vemos de perca, de pessoas, de percas. Amanhã pode ser nós. Estamos aí. Na vida, aqui é passagem. A morte temos por certeza. Agora, o importante é partir com Jesus. Essa que faz toda a diferença. Agora, quem vive apoiando o pecado, né, incentivando as pessoas a pecar e apoiando o pecado, infelizmente, é complicado para essas pessoas. Né? E nós temos que compreender isso, né? Que tudo foi criado por Deus. Agora não podemos esquecer que o diabo tem o seu sistema. João disse que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. Ele tem o seu sistema, né? E o sistema dele é justamente em cima daquilo que foi criado. Vou repetir quantas vezes preciso for para ver que você consegue entender o que eu quero passar. O sistema dele é justamente em cima do que foi criado, porém, distorcidamente. É isso que é o perigo da coisa. E às vezes, não, mas foi Deus que fez isso aqui, foi Deus que fez, mas chegou alguém e distorceu. Né? Distorceu aquilo que Deus fez. Né? Ou seja, o que era para ser sadio se tornou doente. As pessoas precisam compreender isso. Então que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Cuidado que nós estamos vivendo em um tempo que tem igreja para todos os gostos. Né? Denominação. Não é nem igreja, é denominação, para todos os gostos. Tudo que é de gosto, o gosto que você interessar tem. Tudo bem, a gente não está aqui. Cada um viva a sua vida. Agora, devemos ter cuidado. Muito cuidado com isso. E devemos ser compromissados com a palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Pastor José Carlos, Deus abençoe. Que possamos compreender, né, melhor a vontade de Deus. Compreender que nós temos um Deus acima de tudo. E entender também que nós temos um ser espiritual que não tem pena de nós. E que Ele faz de tudo
para ver nós separados de Deus. Para ver eu, para ver você separado de Deus. E ele tem as suas ideias. Ele cria as suas ideias. Meu irmão Faustino, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe você e sua família. Então, nós devemos ter cuidado. E não adianta muita gente brincar com ele, não. Tem pessoas, não, o presbítero irmão Alisson, Pai do Senhor, minha benção. Deus abençoe. A gente precisa, boa noite, meu irmão. A gente precisa entender isso. Nós temos um adversário que ele é mais do que nós. Ele não é mais do que Deus. Ele é um ser espiritual de alta periculosidade. E que a gente precisa de Deus para nos proteger dele. Porque nenhum homem tem condições de vencer esse ser. Só Deus é capaz de nos dar vitória sobre esse ser. Porque esse ser, ele é um ser que está abaixo, né? Abaixo do nosso Deus. Porque ele foi criado por Deus. Amém, irmão? Estarei orando sim por você, meu irmão. Viu? Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Devemos cuidar com certos divertimentos, se é de Deus. Mas a vida é para se viver. A vida é para se viver na presença de Deus. Deus não criou Adão e Eva para viver pecando, não. Deus criou Adão e Eva para viver. A palavra jardim, dentro do texto original, quer dizer assim, lugar de delícia, um parque. A palavra jardim do Éden quer dizer lugar de delícia, um parque, algo privado de realmente o homem ver feliz. Mas infelizmente o homem cedeu, né? Infelizmente. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Estaremos orando neste momento. Nesta oração eu também quero orar pela família do seu França, que hoje, seu França, parece que foi hoje, acredito que sim, seu França nos deixou, mas que Deus venha consolar a sua família, a vida de cada um, e que eles possam refletir que a nossa vida aqui, disse Tiago, é como vapor. Isso é a realidade. Eu lembro que meu pai, ele sempre dizia assim: meu filho, você está se preparando para a morte? Eu dizia: papai, eu preciso estar preparado para a morte, porque eu sei que um dia irei enfrentá-la. E nós precisamos estar preparados com Jesus. Ele precisa estar do nosso lado. É a única companhia que consegue estar conosco em todos os momentos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31 a seguir, ele vai dizer assim: que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz: nada nos separa do amor que está em Cristo Jesus. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele cita algumas classes de coisas que não conseguem nos separar de Deus. Ele diz: nem a fome, nem a nudez, nem a peste. Ele diz: nem a fome, nem a morte, ele diz, nem a morte nos consegue nos separar de Deus. E bom é nós estarmos com Deus. Então que Deus em Cristo os abençoe e nos dê da sua graça. Vamos orar, vou orar aí pelo meu irmão Faustino, pela sua família, orar por todos que participaram dessa live e os que ainda hão de participar. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu espero que alguma coisa tenha esclarecido nesta noite a mente de cada um de nós. Meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por este momento, pela tua palavra que foi falada nesta noite. Espero que consiga alcançar o coração, ou os corações do que ouviram, Senhor. Nem que foi um pouquinho, mas que possa meditar, que possa entender, Senhor, que precisamos fazer a tua vontade e que possamos ser conscientes que nós temos alguém que não tem piedade de nós, um ser espiritual que os nossos olhos não vê, a mão não apalpa, mas o Senhor nos diz que ele existe, é verdadeiro e que não mede distância em fazer o mal, em querer separar o homem de Deus. Mas Jesus Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Por isso que temos te aceitado como Salvador, porque queremos estar reconciliados contigo, Deus. E só através de Jesus é que podemos nos reconciliar contigo. Abençoa meu irmão, a sua família, todos aqueles que participaram desta live, nem que seja um pouquinho, mas que o Senhor abençoe a vida de cada um. Quero orar aqui pela família
do nosso amigo, seu França, que hoje, Senhor, provavelmente foi hoje ele partiu, que o Senhor venha consolar a família e os corações, e que cada um venha meditar, Senhor. Que bom é estar na tua presença em qualquer circunstância da vida. Assim nós oramos e somos gratos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado e fique todos na paz do Senhor. Depois faremos outra live. Deus proverá o dia.